E aí, pessoal do segundo ano, então tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse, esse vídeo, né, junto com esse slide para darmos continuidade, né, às nossas discussões, às nossas aulas, iniciando esse segundo bimestre com o tema África no tempo da escravidão, tá bom? Então, primeira discussão, o primeiro tópico, né, que eu trago para vocês para tratar, para discutir sobre as redes de comércio africanas da antiguidade ao século XV. Para que a gente possa entender, primeiro, uma coisa, que havia, né, a escravidão anterior, né, à chegada dos europeus na África. E para que a gente possa entender quais eram as características dessa escravidão, ah, e também perceber o quanto depois da chegada dos europeus esse nível, né, de escravidão, de captura de pessoas, ela aumentou significativamente. Tá? Então, como eu coloco aí no primeiro tópico, desde a antiguidade, os povos africanos do norte faziam parte de uma extensa rede comercial. Né? Isso, sobretudo, né, vai contribuir a expansão do Islã, né, o do islamismo, né, no século VII, né, já que a gente vai perceber que um dos principais grupos que iniciam, que contribuem para essa prática, sobretudo no norte africano, são comerciantes berberes, né, que atravessam o Saara e atingem regiões ao sul, né, do deserto. Né. Os comerciantes berberes tratam-se então de, de uma comunidade típica do norte africano, né, que em grande parte tinham, sobretudo, boas condições, né, porque para fazer essa trajetória, né, de atravessar o deserto, né, então você precisava de uma estrutura, né, e eles tinham essa estrutura, o que vai contribuir para serem eles os primeiros grupos ali da África, ali no norte, né, a começar, a iniciar ou praticar esse tipo de atividade comercial. Né? Então eles comercializavam marfim, tecidos, ouro, resinas e escravos. Né? E aí, ou pessoas que eram, né, escravizadas. Acho que esse é o termo melhor, porque não existem escravos, existem pessoas que são escravizadas. Tá? Então, a difusão do islamismo, como disse, pela África vai favorecer o crescimento, né, dos contatos comerciais entre africanos, né, e os povos do Oriente Médio. Né? E é nesse contato e nessa relação que a gente vai perceber crescer, né, ainda mais esse tipo de atividade comercial, esse tipo de comércio. Até o século XV, né, grande parte desse comércio africano ele vai estar voltado para o Oriente. Depois do século XV, essa atividade comercial vira-se, né, para o Atlântico, né, sobretudo aqui para a América, né, a América como um todo. Tá? Esse é um mapa que eu recortei inclusive do livro, né, do próprio livro de vocês, então ficou um pouco manchado, mas acho que serve pelo menos para a gente ter uma ideia, né, de onde estão aí os principais núcleos, né, de reinos, né, ou áreas de influência, que é nesses pontos assim mais roxinhos, né, nessa parte esverdeada aí ao norte, né, na parte de cima do mapa. Dá para a gente ver com dificuldade, mas está o nome ali, deserto do Saara. Essa parte verde, né, é então as áreas islâmicas, tá? Com a expansão islâmica, né, o norte africano ele vai ser influenciado pelo islamismo,
né? Esses pontinhos de amarelo, né? Onde tinham regiões de minas de ouro, certo? E a gente vê, né, os tracinhos que identificam então essas rotas, né? Essas rotas comerciais, rotas que, como eu disse, serviam para a comercialização de resinas, marfim, ouro, mas infelizmente também de pessoas que eram escravizadas. Então, essa atividade comercial nesse período vai estar aí voltada para esse para o alimento do comércio interno da África, mas sobretudo também com, com o Oriente. Ah, aqui eu trago uma questão para que a gente possa entender algumas das características da escravidão na África, né? Onde eu destaco também um outro elemento que é o fato de a escravidão tradicional africana muitas vezes, né, ocorrer quando os cativos eles trabalhavam lado a lado com a família do seu amo, né, ou do seu dono, né? Então eles eram responsáveis pelas tarefas mais pesadas ou degradantes e ocupavam uma posição inferior na sociedade. Contudo, entre alguns povos, podia ser que aos poucos, paulatinamente, né, eles fossem absorvidos pelo grupo, tá? Até desfrutarem de uma situação semelhante à do indivíduo livre. Caso uma escrava se casasse com um homem livre, a condição servil ia se diluindo, né, por seus descendentes. Então, aos poucos, né, através dos descendentes, isso ia deixando de existir até que eles fossem, de fato, integrados à sociedade de seus senhores. Então, poderia acontecer que com o tempo essa escravidão, ela para algumas famílias de pessoas escravizadas, de geração em geração, ela fosse deixando de existir. E uma outra característica é entender esse aspecto da escravidão doméstica à mercantilização do tráfico. Tá? Então, se a gente tem a escravidão doméstica como uma característica dessas atividades na África, a gente vai ver isso mudar um pouco quando isso se transforma de fato no mercado, né, sobretudo para atender a América. Então, como eu coloco, a escravidão já existia na África, tá, bem antes do século XV. Quem eram esses escravos, né? Ou quem eram essas pessoas que acabavam se tornando escravos? Prisioneiros de guerra, mulheres, crianças que eram sequestradas, criminosos e pessoas endividadas, certo? Muitas dessas pessoas tinham como destino o mercado de escravos, né? Que até a chegada dos europeus à costa atlântica ali africana, né, foi controlada por árabes ou berberes islamizados, né? Eu falei desse grupo ali do norte africano, os berberes, né? Os berberes islamizados, esses grupos, essas comunidades que se converteram ao islamismo. Então, quem controlava esse tipo de comércio era esses dois grupos. Esse grupo, né, os berberes islamizados, que eram grupos ali do norte da África, né, ou árabes, né, porque nesse período de, de expansão do islamismo, houve também ali um contato, uma relação maior com os povos árabes. Então, a chegada dos europeus, né, nessa região, então, fez do comércio de pessoas a atividade econômica mais importante e lucrativa do continente. Importante a gente perceber que existia sim escravidão antes do século XV, antes da chegada dos europeus. Quais eram essas características? E aí eu coloquei essas características antes aqui para vocês. Importante perceber que era num volume infinitamente menor do que a gente vai ver depois da chegada dos europeus na costa africana. Tá? Então, a ponto, né, inclusive, de depois, né, esse tipo de atividade comercial ela se tornar a mais importante e lucrativa
do continente. Perceba que entre 1450 e 1600, ou seja, em cerca de o que aí, de pouco mais de 150 anos, né, foram capturados para o comércio escravos cerca de 400 mil pessoas. Tá? Veja como a gente vai ver isso depois, né, do século XVII, o quanto isso vai ser ampliado. Porque entre 1601 e 1700 serão 1.348.000 pessoas. Tá? Então veja o pulo que dá. Se antes, em 150 anos, 400 mil pessoas, que é um número, claro, muito grande, foram capturadas para serem escravos, no século seguinte nós temos 1.348.000 pessoas. No século posterior, né, nós temos um aumento para 6 milhões, né, e 90 mil pessoas sendo escravizadas. Né? Então, veja como depois da chegada ali dos europeus houve uma ampliação nessa captura de pessoas para serem transformadas em escravas ou pessoas que já na África eram escravizadas e que foram trazidas aqui para a América. Então acredita-se que 11 milhões de pessoas foram arrancadas, né, do seu lugar, do seu ambiente, né, para alimentar o tráfico, né, no período aí de cerca de 400 anos. Tá? Então esses são aí os números, né, que eu trago para vocês sobre esse processo da escravidão. Tá? Então, para você ter uma dimensão de como isso foi se espalhando, né, então eu trago aí essa rota, né, comercial do tráfico, né, de escravos. Né, nós temos aí diferentes pontos da África, né, onde essas pessoas eram capturadas ou compradas e levadas para diferentes pontos da América, né? Desde a região sul da América até a região norte. Tá? Então você vê também que são aí diferentes pontos da costa africana, né? Desde do sul da África, né, até a região ali mais central, né, do continente africano. Tá? Então você vê aqui como isso vai chegando, né, no Brasil, porque esse outro mapa aqui eu destaquei apenas as principais rotas de comercialização desses escravos, do tráfico de escravos para o Brasil e de onde, né, esses escravos eles vinham. Né? Então trouxe as destaca as diferentes rotas, né? Essa em azul, a rota da Guiné, essa em verde, a rota da Mina, né? A Mina, a região da África, tá? Em que foi trazido muitas pessoas, muitos africanos dessa região aqui para o Brasil. A rota de Angola e em rosa, né, a rota de Moçambique. Então você tem aí diferentes grupos, inclusive, de escravos, porque quando se comprava esses escravos aqui, quem os comprava normalmente tentava, né, comprar essas pessoas que eram de diferentes regiões, que falavam línguas diferentes, para evitar que aqui eles se organizassem melhor contra a escravidão, porque falando línguas diferentes eles teriam dificuldade de comunicação para se organizarem, para fugas, tá? Ou coisa do tipo. Né? E aí eu trago também para vocês terem uma ideia de que nem todos, né, que vinham ali da África tinham a mesma cultura, porque eles vinham de diferentes regiões, né, culturas diferentes. Nós tínhamos deles que eram cristãos, outros que eram islâmicos, por exemplo. Então, havia também essa diversidade e é importante vocês terem essa noção. Então, é basicamente isso que eu queria destacar nesse vídeo, nesse ponto. Estou tentando fazer vídeos os mais curtos possíveis para que, primeiro, vocês não acumulem, né, muita informação
e segundo, para que vocês tenham uma facilidade maior de poder baixar esses vídeos, tá? Então aí as referências e fontes que eu utilizei para produzir esse slide, para planejar esta aula. Espero que vocês tenham entendido esses pontos. Se não entenderam, revejam. E eu estarei à disposição de vocês no horário das aulas para que possa tirar qualquer dúvida sobre isso que eu acabei de apresentar a vocês, tá bom? Então na próxima aula eu trago as outras partes que nós vamos discutir sobre essa questão da África, da escravidão, que é o capítulo que nós estamos estudando. Então é isso, gente. Estou à disposição de vocês, como eu disse, no horário das aulas. Né? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, agradeço, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.